Meus amigos, mais uma vez fomos visitar a Real Sociedad lá em sua casa. E mais uma vez coisas esquisitas acontecem perante a arbitragem do mesmo árbitro. Temporada passada fomos lá, perdemos de 1-0, agora perdemos de 2-1. Gil Manzano. Cara, só olhar essa cara desse maluco já me estressa, tá ligado? Já me estressa. É o seguinte, rapaziada. Não tem como um time de futebol sair vencedor de uma partida se nesta partida, com poucos chutes ao seu gol, você toma 2. Inclusive hoje foi a primeira partida ruim do Juan Garcia, né? Desde que ele chegou no Barça aí, ele vem fazendo uma temporada muito boa, mas o segundo gol ali, cara, não pode o Barcelona tomar um gol instantaneamente após ter marcado o seu próprio, do empate, tá ligado? Isso não existe, isso não tem cabimento e não é a primeira vez que acontece, esse enquadramento está me incomodando horrores, espero que eu esteja enquadrado. O Barcelona não pode fazer um gol e tomar outro instantaneamente. Aquela sobrada ali, enfim. Mas como eu ia dizendo, é impossível um time vencer um jogo se o seu adversário chega no seu gol com 6 finalizações, fazendo 2 gols, e você tá 9 finalizações, mas tá faltando mais 8 aí nas estatísticas. Então o certo é contar 17 finalizações ao gol, basicamente, né? Porque eles não contam trave com o gol. 5 bolas na trave do Barcelona. 3 gols anulados. 3 gols anulados. O primeiro, uma falta no cubo no desarme do Dani Olmo. Uma faltinha, né? Até agora não sei se eu tô convicto ainda dessa falta não, mas na hora eu achei que sim, né? Um gol do De Jong, esse realmente bem pedido. O gol do Yamal com uma unha. Vocês lembram que temporada passada teve o pé 57 do Lewandowski? Que inclusive tirou nossa possível vitória daquele jogo, naquela derrota para Real Sociedad? Pois é, agora foi o pé 43 do Lamine Yamal. 3 gols anulados, 5 bolas na trave e um pênalti não concedido por impedimento. Não tem como, rapaziada. Não tem como vencer uma partida de futebol quando tudo está contra o seu time. Eu até acho que o primeiro tempo do Barcelona foi bom. O começo do jogo ali foi forte da Real Sociedad, fez um gol impedido também. Mas depois o Barcelona dominou o jogo. E em um ataque ali, explorando os erros que a defesa do Barcelona adora distribuir para os adversários. Na verdade foi uma jogada construída, mas o erro de posicionamento do Koundé deixou o Oyarzabal livre para fazer o gol. E aí que entra aquilo que eu disse também no começo do vídeo, a primeira partida que não foi tão boa do Juan Garcia. Se o Juan Garcia tivesse talvez com um reflexo mais daquele jogo, né, contra o Villarreal, ele teria defendido. Mas a bola foi forte, foi um chute potente, numa virada de corpo, a bola passou próximo ali à mão dele e acabou entrando. Aí depois vem o pênalti impedido, que não foi anulado, a outro gol aqui ali anulado, aí chega o segundo tempo. O Barcelona começa o segundo tempo um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, um pouco mais já irritado com as marcações do árbitro Gil Manzano, porque ele não dava cartões amarelos em faltas que mereciam, enfim. Tudo pró Barça ele marcava, pró Real Sociedad nem sempre, a sensação que dava era essa. Aí o Hansi Flick foi fazendo mudanças, né? Já que não estava mudando nada no jogo, ele colocou Rashford, Lewandowski e nosso querido João Cancelo. Rafinha não estava disponível para esse jogo devido a uma pancada, então ele foi poupado, já que meio de semana tem o UEFA Champions League. Poupado, né? Para Champions League, e olha só. Nesse jogo, ele deveria estar presente neste jogo, né? Mas enfim, a gente entende para não agravar nenhum tipo de pancada. A entrada desses três até que dá uma outra oxigenada pro jogo do Barcelona.
O Rashford e o Cancelo, a princípio, se entendem um pouquinho mais ali, né? O Cancelo um pouco nervoso na partida. Ele cria uma jogada muito boa, 2 cruzamentos muito bons ele deu pela esquerda. Uma delas foi uma cabeçada absurda do Koundé que foi na trave, cara. Trave de novo, cara. Tá ligado? Outra foi a jogada do Rashford, uma cruzando na área que o goleiro... Acho que na verdade o goleiro não defendeu, né? A bola não chegou a ser finalizada, a defesa tirou. E o próprio Rashford faz o gol num passe do Lamine Yamal. Quando o Cancelo foi pro outro lado, quando as coisas estavam apertando e o Hansi Flick... Enfim, o Rashford fez o gol e tomou o gol instantaneamente e as coisas começaram a apertar. Ele colocou o Rony, colocou o Gerard Martin. Eu não sei, eu sinceramente não achei que ele fosse tirar o Baldé no começo, eu achei que ele fosse manter o Baldé e tacar o Koundé pra zagueiro e eu tirasse o Cubarsí tava mal na partida, de novo, cara. O Cubarsí mal nas partidas, mano. Rapaziada, vocês entendem do quanto a gente precisa de defensor, mano? Tudo bem, é jovem, tudo bem, vai cometer erros, mas não dá, velho. O Barça precisa solidificar sua defesa, precisa de nomes na zaga que sejam mais potentes, que sejam mais seguros, que sejam mais, tá ligado? Top mundial, nesse momento, tá ligado? Precisa de defensor. O Cancelo hoje entrou e mostrou algumas das suas fragilidades que a gente já conhece, que é defensiva, mas mostrou suas qualidades ofensivas que ele tem, tá ligado? Quase deu uma assistência. Mas isso eu gostei muito mais dele como lateral esquerdo do que como direito, obviamente. E aí a gente toma um gol, rapaziada, da Real Sociedad. Eu até esqueci de comentar isso, mas teve uma falta no Dani Olmo primeiro, tá ligado? O lance foi seguindo, não sei quanto tempo passou depois, mas teve a falta que o Gil Manzano não marcou no Dani Olmo, tá ligado? E isso teria anulado o gol da Real Sociedad. Então, mano, quando tudo tá contra o seu time, a sensação que dá é que não dava, velho. O Barcelona não ia fazer gol. Teve ótimas defesas do nosso Alex Remiro aí, desgraçado maldito, teve. Mas não foram defesas que o Barcelona finalizou elas exuberantemente bem. Fez 3 gols anulados, tá ligado? As defesas que o Remiro defendeu foram defesas de média dificuldade. Uma cabeçada do Lewandowski ali que foi quase em cima dele. Um chute do Ferran que foi em cima dele. Não desmerecendo, ele tá lá pra fazer isso, né? Mas não foram de graus absurdos de dificuldade. Fora outra bola na trave que foi quase um gol olímpico do Rashford, cara. Então assim, rapaziada, não achei o primeiro tempo do Barcelona coletivamente ruim. Individualmente também nem tanto. O segundo tempo eu achei um pouco mais ansioso. O time começou a cometer erros bobos o nervosismo do jogo, pela raiva do jogo. E o Barcelona, ele precisa aprender a se portar melhor nesse tipo de situação, tá? Porque a sensação que eu tenho, outra sensação que eu tenho, é que quando esse tipo de momento chegar a ficar muito tenso, muito desfavorável ao Barcelona, as coisas não estão funcionando no sentido gol, né? Talvez coletivamente até funcione, mas a bola não tá entrando. Precisa acalmar um pouco os nervos e começar a rodar um pouco mais a bola e procurar a melhor jogada, tá ligado? Porque eu senti que algumas jogadas foram desperdiçadas no segundo tempo por nervosismo, por ansiedade. Pedri era o cara que tentava acalmar os ânimos, tentava baixar a bola, mas ele ficava muito sobrecarregado em determinados momentos do jogo, porque no segundo tempo já não existia mais muita tática. De Jong foi pra zaga, Rony, Rashford, Lewandowski e Lamine estavam em campo, junto com Firmin. Então a tática foi virando uma espécie de 3-5-2 ali. Outra coisa, tá ligado? Foi virando uma loucura. E nesse tipo de situação o Barça precisa ter mais planos. Precisa ter mais calma. Tá ligado? Enfim. Porque quando chegar em momentos de Liga dos Campeões, que é o que a gente tanto almeja, que é o que a gente tanto deseja vencer, vai precisar de calma em momentos que as coisas tiverem contra a gente. Que a arbitragem... tudo for marcar pró e contra o Barcelona, quando a bola não quiser entrar, quando 7 vezes acertar o travessão, tem que ter essas calmas, tá ligado? Enfim, todo mundo que é torcedor do Barça imagina que teve a sensação que lá no meio da partida já, a gente não ia vencer, porque, cara, de novo, 3 gols anulados, 5 bolas na trave, porra, assim não dá, tá ligado? Enfim, meus amigos, eu acho que dá pra tirar coisas positivas dessa derrota.
Em particular, a organização ofensiva que o Barcelona teve. O Barcelona teve bons métodos dessa vez de chegar até o gol, mas precisa melhorar a forma que faz os gols, as finalizações, os posicionamentos para não ficar impedido e tudo mais. Essas coisas têm que ser mais coordenadas, tá ligado? Porque chegar até o gol tá conseguindo, mas fazer os gols, mais abundância, mais dominância, é o que tá faltando na minha visão um pouco mais. E, bom, essa derrota vem, de novo, na ausência de um cara que é hoje considerado o mais importante desse time, que é o Rafinha, né? Se o Rafinha estivesse em campo, talvez as coisas teriam sido um pouco diferentes, porque nessas jogadas que teve o Firmino, teve o Dani Olmo, que teve chances boas, o Rafinha teria guardado, provavelmente. Enfim, rapaziada, perdemos após 11 vitórias seguidas. O Real Madrid encosta na La Liga. Ainda temos 1 ponto de vantagem perante aos blancos, ok? Para nossa sorte, o time do Real Madrid não vem em bons momentos. É um time zero confiável que, hora ou outra, tropeça aqui ou ali. Então, o Barcelona ter tropeçado neste momento, a princípio não é tão preocupante. É preocupante pela derrota, né? As coisas não terem dado certo. Mas, dada esses números, é cabível atribuir muito dessa derrota ao azar, cara. Cara, poderia ter saído 8 gols do Barcelona. Na prática. 8. São 5 bolas na trave. E 3. Na verdade, 4, né? Um pênalti anulado por impedimento e 3 gols anulados. Poderia ter saído 9 gols. 9 ocasiões claras de gols. E saiu só 1. É impossível vencer uma partida assim, né? Então, recomendo que vocês não fiquem tão desesperados com essas derrotas, tão puto. Claro que tem coisas a melhorar, a defesa é a principal preocupação deste time. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria também deixar um pitaco aqui no final. Que decepção eu tive um pouco com a Real Sociedad, tá? É um clube que geralmente eu respeito bastante, mas... Claro, cada time, cada jogador vai defender o seu, mas o que abateram no Pedri hoje, o árbitro não foi conivente. Só foi dar o vermelho no final ali pro Soler, porque também se não desse, pelo amor de Deus, se demita como juiz, como árbitro, tá ligado? Uma cera tremenda, cara, muita picotação. Parecia até mesmo cenas de Brasileirão. E isso não é a primeira vez que acontece. Toda vez que o Barcelona ou outro time pisa lá, eles gostam de fazer isso. É uma coisa que eu repudio, eu não gosto de ser. É a coisa que eu mais odeio no futebol. Esse tipo de momento. Não sou a favor, sou muito contra. Eu odeio inclusive que o próprio Barcelona faça isso em momentos que está com vantagem. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais.